se vocês olharem, o Brasil industrial que está se acabando foi o trabalhismo que produziu. Toda a legislação de proteção do trabalho que está sendo destruída, inclusive a estrutura sindical, tudo isso foi criado pelo trabalhismo. A indústria automobilística foi trazida pelo trabalhismo. A Petrobras foi criada pelo trabalhismo para ficar apenas poucos exemplos centrais de quanto essa corrente política merece, vamos dizer assim, a atenção, o respeito da história do Brasil. O que é ser de esquerda? O PT pode-se dizer de esquerda? O PT, o que o PT faz? Qual é a economia política do PT e do Lula? Qual é a diferença da economia política do Lula para do Macri, para do Pinheira? Qual é a diferença? Da economia política que eu estou falando. Que ali tem um componente, qual seja? Puro consenso de Washington, políticas sociais compensatórias para humanizar o caminho. Aí deu um freado nas privatizações, tem uma diferença. Eu sou honesto intelectualmente. Não, deu uma freada nas privatizações, ok. Não é? Fez uma imensa inversão em direção aos pobres, com políticas sociais compensatórias de massa, e isso tirou a fome do lado das brasileiras, não é pouco, mas isso aqui tudo é neoliberalismo. Você não tem um projeto de país. A carga tributária brasileira onera os pobres. Depois de 14 anos de dito esquerda, aí que você sabe quem é que é de esquerda e quem não é. Então o que é que o Brasil está fazendo? Com o Lula, com o PT, com o Fernando Henrique, com todo mundo. Está destruindo a indústria na ilusão de que nós vamos pagar o nosso modo moderno de vida com commodities. Qual é a característica das commodities? Na história da humanidade, sem faltar nenhum. Só não quer ver quem é burro ou cego, ou mau caráter. Né? As commodities, elas oscilam de preço. Então, só para você ter uma ideia, o Lula pagou essa farra de consumo vendendo petróleo a $110. Minério de ferro a $190. Quando a Dilma é derrubada, o minério de ferro estava sendo vendido a 38 e o petróleo a 30. E aí você tem, qual que é o problema da Venezuela? Monocultura do petróleo. Agora, por que a tensão na Venezuela desacelerou? Porque o petróleo está em alta e aí desacelera a crise na Venezuela. Sabe quanto é que custa um litro de gasolina na Venezuela? 2 centavos, 3 centavos. Puro populismo, negócio de esquerda. Esquerda do cacete. Esquerda do cacete. Todo um bando de mentiroso, um bando de demagogo, de caudilho, né, que não tem menor compreensão estratégica, que quer que o povo estabeleça uma dependência personalíssima de fulano gritando. Isto é o velho caudilismo sul-americano. Infelizmente, Bolsonaro foi eleito e nós vemos que ele conseguiu ser ainda pior que o Lula. O Lula praticou o neoliberalismo, mas não entregou as estatais estratégicas. Bolsonaro entregou várias partes lucrativas da Petrobras, entregou a Eletrobras, e, se for reeleito, entregará tudo o que puder, e terá um poder ainda maior para isso. Voltando agora para as diferenças entre o PT de Lula e o PDT de Ciro Gomes e Brizola. Você fala da questão global, e tem até o seu capítulo Apontamentos para uma Nova Prática. Como é que você vê o nosso papel, né, o papel do Brasil, numa era em que a identidade das nações estão se perdendo, se dissolvendo, e o mundo parece que entra nesse governo central global? Isso é uma mitologia para que nós aceitemos passivamente, não é, o ditado de três nações do mundo que querem repartir o planeta Terra entre eles e determinar suas influências, valores e reservas de mercado. Um país como o nosso não tem essa alternativa. Nós somos 210 milhões de bocas para alimentar. Nós não temos essa alternativa. Não é possível para um país como o nosso, em que instantaneamente, nós estamos aqui falando pelo Instagram, não é isso? Via internet de alta velocidade. O nosso povo quer um celular de última geração, quer um tablet, quer a química fina do último remédio, quer o meio de diagnóstico médico, porque nós conhecemos o que está acontecendo no mundo. E é impossível fechar a conta de um consumo de massa de 210 milhões de bocas que aspiram genuinamente a acessar essas coisas que o mundo oferece, não é? E que nós não somos capazes de produzir, com produtos de baixo valor agregado. Sabe, milho, soja, bode, galinha, frango, boi, minério de ferro in natura e petróleo bruto não pagam a conta de microeletrônica, química fina, meio de diagnóstico médico, carrão com direção, coisa, muito menos as tecnologias disruptivas que o 5G vai introduzir. E não, isso não é trivial, isso não existe nenhuma nação do mundo que sustente seu desenvolvimento com base em produção de baixo valor agregado. O fato é que não existe a possibilidade do Brasil sobreviver como nação
prostrado passivamente a uma divisão internacional do trabalho que se determinou para nós e que é insustentável para nós. Compreende? É insustentável para nós. Então, nós precisamos guiar nosso projeto para, primeiro, reindustrializar o Brasil, agregar valor à nossa produção, ensinar o nosso povo as práticas da economia do conhecimento, qualificar a nossa garotada para a economia digital. E a política exterior deve ser guiada por perfuração de mercados, regime de preferências comerciais industriais, não é? Transferências tecnológicas sensíveis para estabelecer um fast track em determinados setores que a gente precisa acelerar e um regime de financiamento rebelde às interdições de Bretton Woods, né, que tendem a fazer o que os americanos mandam que eles façam. Apesar de no passado ter exaltado as commodities, o Lula parece que entendeu que o Brasil precisa se reindustrializar. Não estou dizendo isso da boca para fora. Estou dizendo isso porque, na entrevista que ele concedeu à revista Veja, no final de agosto de 2022, ele deixou claro que vai rediscutir o acordo do Mercosul com a União Europeia, acordo esse que foi aprovado em 2019, mas que ainda não entrou em vigor porque falta a aprovação de todos os países membros. O acordo, do jeito que foi aprovado, pode dizimar o resto de indústria que ainda temos, uma vez que 91% das tarifas de exportação seriam retiradas. Como todos sabemos, porque o Ciro Gomes já explicou, o empreendedor europeu se financia a juros muito menores do que o do Brasil, e a produtividade é muito maior na Europa do que no Brasil, devido eles deterem tecnologias que nós não detemos, o que quer dizer que os produtos deles são muito mais competitivos. Isso nos tornaria um país ainda mais agrário do que já somos hoje. E existe potencialidade. Deixa eu dar aqui um exemplo prático para o jovem que está nos acompanhando. A nação brasileira, o Estado brasileiro, importa, esse ano, 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Esqueça a vacina. Só fármacos, químicos, prótese, cama de hospital, broca de dentista, tudo do complexo industrial da saúde, 17 bilhões de dólares só a União Federal. Se a gente fizer uma conta rasa de R$5 por dólar, nós estamos falando aí de 85 bilhões de reais por ano da poupança brasileira que está se esvaindo, financiando emprego na Europa, na China e nos Estados Unidos. Faz sentido o Brasil introduzir, como o governo Bolsonaro está fazendo, importação de gasolina, gás de cozinha, querosene de aviação e óleo diesel do estrangeiro em dólar. E a gente tem expertise para produzir 100% dos derivados de petróleo que a gente precisa e agregar uma indústria de polímeros de alto valor agregado, de novos materiais, com a expertise da Petrobras, que já tem. Isso não faz sentido. Está no livro também um conjunto de exemplaridades da tarefa que nós temos que fazer.